E eu já vou chamar o próximo professor, que é o meu amigo, meu irmão coração aí, que está nos acompanhando lá nos Estados Unidos da América, pastor Benhur Lopes, a paz do Senhor. Pastor Moisés, me ouve bem aí? Me dá um feedback. Muito bem, como se estivesse aí na América. Meu Deus, que coisa boa. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe o Bom Samaritano e todos os nossos alunos aí Amém. Presenciais, os alunos internos do Bom Samaritano e todos os virtuais. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que maravilha. Pastor Benhur Lopes é pastor casado com a irmã Viviane Lopes, uma simpaticíssima e agradabilíssima companhia. Ela e o pastor Benhur Lopes é uma família riquíssima de estar junto. Amo estar com eles, pai de 2 filhos, e ele vive hoje em Marlborough, Estados Unidos. Vou gastar todo o meu inglês agora aqui. Ele é pastor local da Abba Church em Marlborough e New Hope Community Church em Abba, Boston. Meu Deus do céu. Estou quase, né? Estou quase. Eu só ligo e ia gastar todo o meu inglês. Está fluindo em muitas línguas, pastor. Meu Deus do céu. Bacharel em teologia, orador, escritor, palestrante e servo do Senhor também, assim como todos os professores que estão ministrando nesta conferência bíblica online, Tempo de Esdras. Pastor Benhur Lopes, não quero tomar nenhum segundo do seu tempo mais, pois precisamos ouvir tudo que o Senhor já tem colocado no seu coração, e essa é uma das matérias que ele estará ministrando. Tem outra matéria no decorrer desta semana. Muito bem-vindo, muito obrigado por somar com esta visão que Deus tem nos dado aqui no trabalho do Bom Samaritano. Obrigado, pastor Moisés, obrigado pelo convite, pela lembrança, me senti muito honrado quando o senhor me chamou. Eu quero só considerar que é uma oportunidade única poder somar nessa visão, nessa dinâmica de ensino à distância, online. Hoje é a ferramenta de maior criatividade, expansão, velocidade. E eu quero trazer aqui as palavras do Tiago. Tiago Lobos, ele diz algo muito interessante. Ele diz que, por muito tempo, muitas igrejas e muitos pastores, eles simplesmente desprezaram, né, o advento tecnológico, as ferramentas de comunicação do Evangelho pelas mídias e pelas redes de tecnologia sociais, muito parecido com o que aconteceu com a televisão lá atrás, né, algum tempo atrás. Bom, mas quem entendeu está podendo se comunicar. Então, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, que Deus abençoe pastor Moisés Martins e toda a família, pastor Eli Camargo Martins, pastor Cláudio Martins, todos, Deus abençoe. Bom Samaritano, Deus abençoe os internos, os alunos. Eu quero cumprimentar e deixar aqui o meu registro de gratidão nessa noite de estar ao lado do pastor Elianai Cabral, pastor Eliseu Rodrigues, pastor Elias Torralbo, pastor Carlos Vailate e pastor Eliel Gabi. Deus abençoe a todos. Nós vamos falar hoje sobre doutrina do discipulado cristão. Então, não diferente dos outros professores que me antecederam, eu preciso muitíssimo que todos os alunos tenham Bíblia, caneta, papel na mão, ok? Claro que, por mais que nós nos esmeramos, o tempo, como um todo, o tempo não vai necessariamente ser suficiente. Nós vamos tentar sintetizar. Eu sempre digo isso na igreja que eu pastoreio. A intenção é que, quando você ouvir, você consiga transferir. Porque conhecimento que não pode ser transferido não foi conhecimento, foi informação. Então, a pessoa precisa ouvir. Então, o que a gente faz? O cardiologista estuda anos e anos a complexidade do coração, das artérias, das veias, para poder realizar o transplante com sucesso. Então, não adianta eu ficar usando uma linguagem de transplante médico, científico para paciente. Eu chego para o paciente e digo assim, vou tirar o seu coração ruim e vou colocar um coração novo. Confia em mim, você vai voltar para casa. O evangelho é a mesma coisa, principalmente quando se diz respeito a discipulado. Então, a gente aprende a teologia complexa sistemática para falar ela de forma simples. O problema é fazer uma bancada sistemática teológica
e dar extensão do púlpito ao povo. O povo é muito simples. Por que eu digo isso? Porque fui aconselhado. No princípio do meu ministério, quando a gente é novo, né? Por que a gente não faz o caminho inverso? Mas é que o que a gente é hoje diz respeito e foi construído com o que a gente foi ontem. Então, eu fui aconselhado por pastores maduros, eles diziam, Benhur, você fala muito difícil, você fala muito complexo, a igreja não te entende, o pessoal fica impressionado, fica tão impressionado que não consegue entender o que você está falando. E quando a gente começa a pastorear, a lidar com as pessoas, você entende que aquilo que eu vou passar para você, você tem que ser agora, imediatamente capaz de transferir isso para outra pessoa. Isso é discipulado cristão. Reproduzir, tornar o indivíduo semelhante, igual, ou tal qual, ou cópia do original, ou em condições de levar adiante o mesmo testemunho, a mesma convicção, a mesma postura. O discípulo ele se confunde com o seu mestre, com o seu discipulador. Ele se confunde com o seu mestre, com o seu discipulador. Mas não sou ele, eu sou só discípulo dele. Tá? Então, eu quero começar com um conteúdo, antes de conceituar propriamente dito, eu quero que você caminhe comigo em um ambiente de discipulado prático rápido. Por exemplo, transferindo um processo de proteção, de esconderijo de Deus sobre a vida de todos aqueles que, nesse tempo, por exemplo, estão em pânico em função do que a gente está vivendo. Então, vamos usar uma linguagem de discipulado, dos lugares do mundo possível, porque essa rede está indo longe. Então, eu quero que você venha comigo agora um pouquinho. Por favor, abra a Bíblia comigo aí agora, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, tá? Todos, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, ok? Conforme escreveu João, capítulo de número 3. Eu preciso que você seja bem dinâmico comigo agora, porque a gente tem um caminho até bem interessante. João, capítulo de número 3, encontre o versículo 14, tá? João, capítulo de número 3, versículos 14, 15 e 16. Você conhece muitíssimo o 16. Vamos voltar um pouquinho atrás, tá bom? Exercício prático de discipulado já agora, no começo. João 3, 14, 15 e 16. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, nós temos aqui em Jesus um muro de proteção, um ambiente seguro. Nós temos em Jesus um lugar, um esconderijo. Nele, no Espírito de Cristo, nele, nós temos um lugar de acolhida, de guarida, de proteção. Quando a gente constrói esse entendimento aqui a título de discipulado, para transferir as pessoas, você se assenta com 2 ou 3, e você se reúne com o seu discípulo em particular, você se assenta com uma congregação em caráter discipular, e você começa a explicar esse lugar de proteção, esse ambiente seguro que existe em Jesus. Então você começa a trabalhar da seguinte forma, por exemplo. E você diz assim, aqui vai uma chave, aqui vai um segredo. Sempre você precisa expor ou fazer uma aplicação antecipada e sustentar a aplicação com a palavra de Deus. Alguns fazem de forma contrária. Isso é pertinente de cada um. Mas eu aprendi isso com a minha mãe. Então, primeiro, você faz uma aplicação. Você aplica primeiro e a pessoa diz, mas por que você está falando isso? Aí você diz, porque a Bíblia diz assim. Porque todo conceito precisa ser fechado com a palavra de Deus. A sua aplicação pode ser a mais bonita, mas a pessoa precisa conectar isso com a palavra de Deus e ficar na mente da pessoa a
palavra de Deus, ficar na mente da pessoa a palavra de Deus. Então, por exemplo, eu vou começar o discipulado dizendo assim, querido, nós temos um lugar de segurança em Jesus. Nós temos um lugar de proteção e um lugar de ambiente que nos assegura a vida eterna. Por quê, pastor? Porque tudo o que Deus criou, tudo o que Deus fez para ser bom. Fez para ser muito bom. Aí a pessoa diz assim, mas eu estou passando por crise, eu estou passando por problemas, eu estou enfrentando dificuldades, eu estou passando por privações, eu estou passando por aflições. O que está acontecendo comigo? Não era para ser assim. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis, vai lá, Gênesis capítulo de número 1 e o verso de número 31. Gênesis capítulo de número 1 e o verso de número 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o dia sexto. Tudo que Deus viu e tudo que Deus fez, viu que era muito bom. Então, as dores, as atrocidades, as adversidades, os males, as enfermidades, tudo aquilo que nos causa dor não era para ser assim, tá? Para ser dessa forma. Porque muito bom. O que aconteceu? Aí você vai em 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado os separou de Deus. A Bíblia diz em Romanos, agora no capítulo 6, no versículo 23, que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz na primeira epístola de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 8, que aqueles que amam e praticam o pecado são filhos do diabo que peca desde o princípio. Mas foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Então, o que é que começa lá no Antigo Testamento a acontecer? Deus vai criando ambientes, Deus vai criando circunstâncias, Deus vai criando formas de trazer o homem de volta, de reconciliar o homem. Aí nós abrimos no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, abra lá comigo, por favor. Livro do Êxodo, capítulo de número 15. Êxodo, capítulo de número 15. Abra lá comigo, por favor. E encontre o verso de número 26. Êxodo, capítulo de número 15 e o verso de número 26, ok? Aqui está, por antecipação, o muro da proteção de Deus, que Deus estabelece para guardar o homem. As pessoas estão em pânico, as pessoas estão em desespero. Senhor, o que está acontecendo comigo? Que fim vai levar essa pandemia? Que fim vai levar essa situação? O que está acontecendo com a gente? Então, veja, há um lugar de proteção. Eu chamo de um muro da proteção de Deus. Versículo 26 de Êxodo, capítulo de número 15. Eu estou introduzindo num ambiente de discipulado cristão. Você está acalentando, você está orientando alguém. Já estamos indo na prática. Então, você diz assim, lembra? Primeiro você faz uma aplicação e sustenta com a palavra. Querido, você precisa permanecer no lugar de proteção que Deus estabeleceu para manter em segurança a sua casa, para manter em segurança a sua família, para manter em segurança o seu ministério. Que lugar é esse? Que ambiente é esse? Êxodo capítulo 15, versículo 26. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus no Egito, nenhuma praga virá sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui está, eu fechando a aplicação do caráter de transferência discipular, que é gerar para o outro, transferir para o outro.
o teologizar disso, o científico disso, não leva à prática efetiva. É isso, sentar com a pessoa e dizer, olha, existe um muro de proteção. Percebe que o muro de proteção se ergue por um ambiente e se baseia na estrutura do verbo, palavra, que é Cristo. Então, no versículo 26, ouvir atentamente, porque tem gente que ouve irresponsavelmente, tem gente que ouve, mas não escuta. É ouvir com atenção, essa atenção é a atenção que ativa na mente a consciência e a responsabilidade e vai para o coração. Então, ouvir atentamente, fizer o que é reto, inclinar os ouvidos e guardar os mandamentos. Nós temos um ambiente de proteção. E Deus está dizendo, enquanto você estiver nesse ambiente de proteção, as pragas que foi enviada para o Egito não virão sobre ti, porque você está em proteção. Agora, você me diz assim, pastor, mas a nação dos hebreus, e então Israel, sempre esteve envolvido, metido em extrema circunstâncias de dor, de cativeiro, de perseguição, de maus tratos, de escravidão. Por quê? Porque todas as vezes que Israel desprezava o muro de proteção de Deus, as pragas vinham sobre ele. Porque quando você despreza o muro de proteção de Deus, você abre oportunidade para as serpentes que querem te atacar. E a gente está começando a chegar em João 3, 14, 15 e 16. Quando você despreza o muro de proteção, você cava uma cova para você cair nela. Olha o que a Bíblia diz, está vendo? Fiz a aplicação, expliquei e coloco a palavra. Eclesiastes, capítulo de número 10. Abre aí a sua Bíblia. Livro do Eclesiastes, capítulo de número 10. Por favor, todos, esse é um conteúdo para estudantes da Bíblia. Eu respeito os que estão pedindo oração, clamando, discutindo. É uma falta de... estão perdendo tempo. Isso aqui é um ambiente de estudo, então não dá nem para levar em consideração as discussões isoladas paralelamente. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 8. Quem abrir uma cova, nela cairá. E quem derrubar o muro, uma cobra o morderá. Veja o que o texto está dizendo no versículo 8. Se você cavar uma cova, você cai dentro dela. O texto não está dizendo que alguém pode cavar uma cova e você cair dentro dela. Você cava, você cai. O texto está dizendo, você derruba o muro, uma cobra morde você. Lá na frente, ou dentro da harmonia do próprio Antigo Testamento, usando os textos dentro de uma possibilidade cronológica, nós temos o livro de Números. Pegue lá comigo agora e a gente está concluindo essa primeira etapa. Livro de Números, capítulo de número 21. E encontre o versículo de número 4. Números, capítulo 21, versículo de número 4. Vamos lá? Vamos deixar que a Bíblia fale. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto. Olha só, Moisés agora tendo que ouvir do povo o derrubar do muro de proteção outra vez. Olha só, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma já não aguenta mais esse pãozinho que cai do céu, essa provisão que cai do céu. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Qual foi o processo? Moisés vai e clama a Deus, porque o povo estava morrendo aos montes. E quando ele clama a Deus, ele levanta agora. A Bíblia diz no versículo de número 8, que ele faz, segundo Deus, uma serpente ardente, coloca ela numa haste de bronze e levanta essa serpente, dizendo que todo aquele que olhar para a serpente
e acreditar que ela está vencida nessa haste, receberá a cura daquela morte, daquele efeito, daquela praga, daquele veneno. Assim nós chegamos em João, no capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. Porque da mesma forma, ou semelhante, Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem também tem que ser levantado. Uma vez um irmão me perguntou, na simplicidade dele, como pode Jesus sendo tão meigo, Jesus sendo tão doce, Jesus sendo tão incrível, ser comparado a uma serpente? Não é, Jesus não está sendo comparado a uma serpente. Mas quando você olhar para a cruz, se você acreditar que o que aconteceu na cruz é verdade, e o sacrifício de Jesus levou sobre si as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados, a nossa iniquidade estava sobre ele, nas suas pisaduras fomos sarados. Se você, ao olhar para a cruz, fomos sarados. Se você, ao olhar para a cruz, acreditar que todo o efeito do diabo, do mundo, do pecado na sua vida acabou na cruz, está vencido na cruz, então você recebe vida e vida com abundância. E assim, então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga graças a Deus. Você termina esse discipulado dizendo para a pessoa, é assim que você tem que se portar. Você precisa se portar escondido no lugar de proteção, em Cristo, na sua palavra, na força e no poder do verbo que está em Cristo, que flui por intermédio de Cristo. O discipulado cristão é um discipulado que transfere valores espirituais, transfere valores bíblicos, transfere valores poderosos de Deus para que aqueles que vivem, para aqueles que dependem do favor de Deus, possam entender de forma simplificada e levar e poder dar isso prática, viver isso de forma prática, o mais rápido possível e da forma mais simples possível, mais prática possível. Então, eu quero convidar a você a prestar atenção aí na nossa tela. Eu vou fazer algumas projeções interagindo aqui com uma apostila que eu preparei para essa aula de hoje, embora nós temos mais 15 minutos aqui de tempo. Nós temos 5, 10, 15, 20 minutos aqui para encerrar a nossa aula, então preste atenção aqui, eu vou fazer uma projeção aqui da minha tela, para você dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhada. Bom, nós temos aqui a doutrina do discipulado cristão, ok? Eu vou avançar aqui mais um pouquinho. Nós temos aqui agora o significado da doutrina, ok? O que é doutrina? Então, vamos simplificar isso aqui da forma bem prática. Doutrina é definida como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema, que pode ser literário, filosófico, político ou religioso, ok? A doutrina também pode ser uma fonte do direito. Doutrina está sempre relacionada à disciplina, a qualquer coisa que seja objeto de ensino, e pode ser propagada de várias maneiras, através de pregações, opinião de pessoas conhecidas, ensinamentos ou prática individual que envolve o discipulado individual. Doutrina também está presente nas ciências jurídicas, onde também é chamada de direito científico, que são estudos desenvolvidos por juristas com o objetivo de compreender tópicos relativos, aqui, direito ou religioso, político, filosófico, literário, através de normas e institutos, tá bom? A próxima tela, eu quero que você leve em consideração o significado de discípulo. O que é ser um discípulo? A Igreja de Jesus, ela é feita de discípulos. Não confunda a complexidade da multidão. Não confunda com a complexidade da multidão. Você olha nos evangelhos que quando Jesus falava com a multidão, ele falava de uma forma. E quando ele se dirigia aos seus discípulos, ele falava de uma outra forma, de uma outra maneira, ok? Por quê?
Porque a igreja, ela é feita de discípulos. Ela trabalha, ela é gerenciada, ela é transferida, ela acontece num ambiente de caráter discipular. O povo ouvia, não entendia, via, não compreendia, mas Jesus separava os discípulos à parte e dizia: vou explicar para vocês o mistério dessa parábola. Por que o senhor não faz o mesmo com eles? Porque Deus sabe como trabalhar com o coração das pessoas, a dureza do coração das pessoas. Existe um processo de Deus trabalhando até que o tempo determinado esse coração se abra, o entendimento flua, aconteça a capacidade de entender esse processo da graça de Deus, ok? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o caráter, o ambiente discipular. Ele diz: a vós é dado conhecer o mistério ou os mistérios do reino de Deus, ok? Mais uma olhadinha ali na tela, gente, por favor. Significado de discípulo: quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa. Então, todo indivíduo na igreja, todo novo convertido, todo indivíduo na igreja, ele precisa ser discipulado por alguém. Ele precisa exercer a relação discipular, a mentoria, o acompanhamento, o discipulado individual que se perdeu nesses últimos anos e que foi poderosamente resgatado pelo processo brilhante de trabalho das igrejas em pequenos grupos e igrejas celulares e modelos de discipulado apostólico em caráter individual, aonde você pega uma pessoa e acompanha a vida dela orando, jejuando, ensinando, mostrando, discipulando, até que ela consiga andar sozinha. As pessoas perderam essa expectativa, porque correm-se atrás de estatísticas, né? De amontoados de estatísticas ou de números, e as pessoas perderam a verdadeira prática, a verdadeira manifestação do caráter discipular, que é transferir para outra pessoa. Olha lá, veja o que nós temos aqui. Quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, ele se torna um aluno ou um discípulo, tá? Quem segue as ideias ou ideais ou imita os exemplos do outro é discípulo. Então, veja a diferença. Receber disciplina e instrução, somente você gerou um aluno. Vamos de novo? Receber disciplina e instrução, somente você gerou um aluno. Mas se a disciplina e instrução, junto com as ideias ou os ideais, provocam imitação, quer dizer, as pessoas passam a reproduzir o que aprenderam, o que viram, então você gerou um discípulo. Jesus era enfático quando ele dizia: assim eu vos ensino, assim eu vos mostro, assim eu vos dou, assim eu vos oriento, assim como eu fiz, igual, semelhante, ok? Caráter discipular, tá bom? Vamos um pouquinho mais ainda nessa tela aqui. Discípulo também é chamado de cópia do original, ao ponto de que você confunde o indivíduo. Você confunde a pessoa. Meu Deus, mas você é ele ou ele é você? Não, é que eu sou discípulo dele. Mas fala igual, tem atitude, tem performance, é uma coisa interessante. Existe uma denominação no Brasil em que o caráter discipular do líder em relação aos seus liderados é tão forte, eu não estou aqui para questionar, nem para entrar em discussão sobre comportamento doutrinário de denominações. Longe, não quero fazer isso. Mas vale a pena considerar a força do discipulado com o ponto de vista aqui, ó, cópia do original. Gente, eles se vestem iguais, falam iguais, gesticulam com as mãos iguais, eles têm o mesmo timbre de voz, e é interessante que essa igreja tem origem no Rio de Janeiro, mas se você for no Nordeste, até o pastor nordestino dessa denominação fala com sotaque carioca, de tão forte, porque o líder diz assim: falem como eu estou falando, porque aquilo que funcionou comigo vai funcionar com vocês, e a igreja é uma explosão no mundo. Diferente de outras denominações, em que o pastor senta numa reunião de obreiros, passa uma direção, mas o dirigente da congregação faz conforme o seu nariz e conforme ele quer.
não segue o que a presidência diz, não segue o que a mentoria apostólica determinou, e cada um faz o que quer. Então vira uma bagunça, daqui a pouco porta aberta para espírito de divisão, não é? Então, quais são os critérios para o discipulado segundo Jesus? Nós vamos usar 2 textos, e o primeiro está aqui, ó, Mateus capítulo 28, tá bom? Quero que você pegue a sua Bíblia comigo lá, Mateus capítulo de número 28, ok? Vamos lá? Tá tudo bem aí, gente? Eli, qualquer coisa me avisa aqui do lado, no WhatsApp, se eu estiver fora do tempo, eu vou pegar Mateus com vocês aqui. Vamos juntos? Eu quero que você pegue essa apostila aqui agora, ó. Essa apostila aqui, tá? Quem tem essa apostila, pega ela aí agora. Mateus, capítulo de número 28. E isso aqui, gente, é muito importante. Muito, muito importante, tá? Vá lá no versículo de número 18, Mateus, capítulo 28, tá bom? Ok? Vamos lá? Mateus, capítulo 28. Encontre lá o versículo de número 18, texto conhecido, tá? E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você pode traduzir isso dessa forma, ó. Eu tenho a visão. Eu tenho o ideal. Eu estou trazendo a visão que começa aqui, mas vai ser muitas vezes amplificada, tá? Versículo 19, olha lá, Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, ok? É a primeira parte. Façam discípulos. O que é ser um discípulo, gente? É ser cópia do original. O que é ser um discípulo? É transferir o mesmo ideal. O que é ser discípulo? Discípulo é levar adiante, é continuar a transferência, é se tornar o modelo semelhante, é se tornar a cópia do original. Enquanto a pessoa não consegue essa postura, ela precisa aguardar até que seja nela formado esse caráter discipular. Só que se tem pressa, porque as pessoas, as denominações que vivem em função de estatística e números, quer a qualquer momento, a todo instante, mostrar, batizou 1.000, batizou 10.000, batizou 5.000. É por isso que algumas denominações tradicionalíssimas, inclusive no Brasil, são conhecidas como as denominações em que a porta do fundo é maior do que a porta da frente. Por quê? Porque perde-se mais do que se ganha. Por quê? Porque as pessoas são levadas ao batismo num processo de banho religioso e não de significado de caráter discipular. Porque a sugestão de Jesus é que, quando ele se tornar um discípulo, então o batize. Você está entendendo, gente? Olha só. Portanto, ide e faça discípulos, incutindo neles, gerando neles, manifestando neles a visão e o ideal da visão. E então, batiza-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eleva o nível deles. Aqui nós chamamos de escola de ministério e princípios. É a escola de maturidade e caráter cristão em um segundo nível. Ensina-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo, a consumação dos séculos. Então, segundo Jesus, ele diz, gera o caráter discipular. Ele entendeu? Batiza. Batizou, eleva o nível e diz para ele, agora vamos pôr em prática tudo aquilo que você se tornou como discípulo para guardar toda a visão e todo o ideal. Aí você diz, pastor, e a história de Felipe e o eunuco? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Pegue a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Ok? E encontre o versículo 25. Tem alguém aí? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Ok? E encontre o versículo número 25. Tá?
Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias os samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor levou Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que deste de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o livro do profeta Isaías. Lia o livro do profeta Isaías, interessado em conhecer, interessado em saber. O caráter discipulado tem que ter interesse. A pessoa precisa ter interesse. Não adianta dar um banho em quem não está interessado em nada. Isso é arrependimento, é tempo perdido. Escuta isso. Versículo 29. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e corre, vai depressa, porque o carro tem pressa. Versículo 30. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta. Lia! Eu quero conhecer, eu estou lendo, O caráter tem que ser nascido, ele precisa ser gerado com um sentimento de fome e desejo. Sentimento de fome e desejo. É porque essa prática se perdeu, então as pessoas não têm fome e desejo. Por que não tem fome e desejo? Porque não tem quem estimule a fome e o desejo. Isso é individual. O discipulado é individual. Olha só. Aí, versículo de número 30. E correndo, Felipe ouviu que lia o profeta Isaías. Ele disse: você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo isso que você está se envolvendo? Versículo 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Se alguém não me explica? E rogou Felipe: suba e assente-se comigo. Versículo 32. E o lugar da escritura que ele lia era: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está o mundo, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Olha o processo de discipulado. Jesus, conhece Jesus, o princípio, o chamado, a geração, o processo dele. Não era tudo que Deus fez era bom, mas isso ficou mal, porque o homem pecou, se distanciou de Deus, quebrou o muro de proteção, está sujeito às pragas, ele precisa voltar para esse muro. Se não acertei, mordei, vai destruir. O caminho e o retorno é olhar para Cristo, é olhar para a cruz. Cristo. Versículo de número 34. E respondendo o eunuco, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca, começando na escritura, lhe anunciou sobre Jesus. Qual foi o resultado, irmãos? Versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram numa região de água. Não é você quem oferece o batismo. Não é você quem empurra a pessoa na água. Você explica Jesus. Você manifesta Jesus. Você cria o discipulado sobre Jesus. E chega uma hora que a pessoa diz assim: me batiza. Me batiza, que eu entendi. Me batiza, que eu entendi. Me batiza, que eu entendi. Gente, um discípulo gerado dessa forma guarda para sempre tudo o que aprendeu. Guarda para sempre tudo o que aprendeu. Não deu, rapaz, não deu duas. A minha apostila tem 18 páginas, só passei 2. Tem 18 páginas, só passei 2. Eu vou terminar aqui, porque o meu tempo, segundo o meu controle, já está esgotando. Pastor Eli Camargo, me dá um retorno aqui no WhatsApp, por favor, ou o próprio pastor Moisés, porque eu sou muito disciplinado com horário. 2 minutos, Eli? Tá bom, obrigado. 2 minutos e 38, beleza. Gente, concluindo aqui, talvez é uma forma diferente. Não, pastor, vamos discutir sobre o centurião, aquele que viu Paulo e Silas, e a discussão. Gente, o ponto de vista missionário de Paulo
Paulo tinha uma mensagem missionária urgente, os seus dias eram poucos. Então é de graça, recebe, quem crê, não vem pelas obras. Tiago é o ponto de vista pastoral. Se você tem salvação e foi pela graça, então demonstre para o mundo que esta salvação está em você. Então não fique tumultuando, porque teologicamente a coisa, porque são conteúdos isolados. A prática discipular é essa. Você manifesta Jesus de tal forma, de tal forma que a pessoa não tenha outro sentimento, ela não tenha outra saída, ok? A não ser dizer, me batize pelo amor de Deus, tá bom? Pastor Moisés, Eli, querido, se o pessoal quiser a apostila, tá? Eu te envio, Eli, por e-mail, e você pode gerar um link aí para o pessoal, para que eles possam baixar, tá bom? E em PDF aí, gente, o pastor Eli e o pastor Moisés vão avisar sobre o link das apostilas, tanto de hoje como de quinta-feira. Gente, não deu, foram 18 páginas, tá bom? Aí o seguinte, se acontecer que seja importante que eu volte a falar sobre isso, eu me coloco à disposição, tanto do Bom Samaritano como da academia, como sempre, tá bom, gente? Bom, Deus abençoe, obrigado, um beijo no coração de todo mundo, até a próxima. Pastor Benhur Lopes, muito obrigado, meu amigo. Glória a Deus, muito obrigado de coração. Você é um presente de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério, para a igreja. Deus abençoe a sua vida. Quinta-feira, pastor Benhur Lopes está de novo conosco, mais uma matéria extraordinária. Ele vai ministrar nesta maratona de estudo da palavra. Deus te abençoe, meu amigo. Um abraço.